Olá a todos, começamos o programa Ponto de Vista. Estou aqui com o prefeito da cidade de Roteiro, Vladimir Brito. Quero agradecer, Vladimir, por ter aceitado o nosso convite. Obrigado. Roteiro, uma cidade próxima à capital Maceió, tem 7.000 habitantes, tem dificuldades parecidas, semelhantes à de várias cidades de Alagoas. Como tem sido fazer a gestão da cidade de Roteiro? Boa tarde, Palhares. Na verdade, assim como os outros 102 municípios, Roteiro não é diferente. É um município de 0,6 de repasse de FPM, é um município pequeno, como bem colocado, mais ou menos 7.000 habitantes, e essas dificuldades também são enfrentadas pela gestão. Mas a gente vem fazendo com que essas dificuldades sejam sanadas, onde a gente diminui os custos, estamos diminuindo os custos e gradativamente, na medida do possível, fazendo os novos investimentos. O quanto é importante esses novos investimentos e como buscá-los? A importância de novos investimentos é de fundamental importância, principalmente em geração de emprego e renda dentro da cidade. E a única forma que nós temos hoje de buscar novos investimentos é Brasília, na qual a gente tem recebido grandes apoios dos nossos parceiros de Brasília. Eu vi recentemente que o senhor esteve em Brasília vendo esses projetos. Que tipo de projeto tem sido buscado lá? Eu estive em Brasília, assim, realmente na semana passada, conversando com o senador Benedito de Lira e com o deputado federal Arthur Lira, para a gente concluir a verba que vai sanear 100% o município de Roteiro. Então, Roteiro, no estado de Alagoas, eu acho que vai ser a primeira cidade 100% saneada. Uma obra que pouca gente gosta de fazer, né? É uma obra que se enterra, mas de uma importância fundamental na área da saúde, e a gente vê isso como resultado nos nossos postos de saúde, nas nossas unidades básicas de saúde. Então, o senador, tanto o senador quanto o deputado Arthur Lira, garantiu os 11 milhões de reais para que a gente possa fazer já a partir de abril, iniciarmos o processo licitatório para que a gente comece a executar ainda esse ano o saneamento da cidade do Roteiro. É uma obra demorada, prefeito? É uma obra que está prevista para mais ou menos 10 meses de execução, porque como é a cidade toda e além da parte de saneamento, tem a estação elevatória e as ligações residenciais. Então, no cronograma, nós temos aproximadamente 10 meses para executar. Isso daí, o senhor estava falando, tem impacto diretamente na saúde. Isso daí, imagina-se que um posto de saúde receba menos pessoas, consiga inclusive acrescentar aquilo da política de reduzir custos? Perfeito. Além de a gente estar recebendo menos pessoas com problemas de saúde, sobra recurso para novos investimentos também na área da saúde. Saúde e educação é uma prioridade também para Roteiro, como de outras cidades? Sempre foi. A educação e a saúde do município de Roteiro, elas são tratadas de uma forma muito respeitosa e com investimentos sempre na medida do possível para que possa se ter uma melhor saúde e uma melhor educação dentro da nossa cidade. Quando se pensa nisso, exemplo, o índice de analfabetismo tem caído? Os últimos dados do IBGE, que foram de 2010, tá? De 2000 a 2010, que é a cada 10 anos, o IBGE nos mostra esses dados. Nós tínhamos realmente um índice muito baixo, alarmante. E de 2013 para cá começamos a fazer investimentos como construção de novas escolas, reformas das novas escolas, melhoria no salário dos professores e melhorando na capacitação dos professores para que a gente possa realmente ter um resultado final positivo. E a gente vem colhendo isso ao longo desses 5 anos de mandato que a gente vem colhendo isso como resultados extremamente positivos. Acho que daqui para julho, aproximadamente, a gente vai ter isso de uma forma muito mais mensurável, que é a melhora desse IDEB que a gente corre tanto atrás. Quais são as estratégias para melhorar? O governo do estado tem um programa chamado Aluno 10, e esse programa ele vem nos orientando, não só o município de Roteiro, como todos os municípios no estado, para que a gente possa realmente ter um resultado positivo, não só no município de Roteiro, mas como no estado de um modo geral, que os índices também eram muito ruins. Acredita-se que com essas estratégias orientadas pelo
o vice-governador, hoje secretário de Educação, o Luciano Barbosa, a gente vem acompanhando os direcionamentos, tomando como base as diretrizes dadas e os resultados realmente eles estão aparecendo. Quando se pensa nessa ação, como Escola 10, eu acredito que uma das principais metas seja diminuir ou erradicar uma evasão escolar. Nesses 5 anos, tem encontrado soluções para essa evasão? Um dos grandes gargalos da educação do nosso estado é exatamente esse. A falta de geração de emprego e renda nos nossos municípios. Então, os nossos alunos eles tendem a ir para outros estados, a evadir das escolas, buscando esses empregos, essa geração de emprego e renda. E com isso a gente tem uma dificuldade muito grande, principalmente nos 9º anos, de manter esses alunos nas escolas. E como estratégia a gente utilizou dentro lá do nosso município, levar o máximo possível de obras para que esses alunos que já estão em idade de trabalho possam realmente ficar na escola sem ter que sair à procura de empregos. Eu pesquisei de uma certa maneira e vi que Roteiro está numa região, como também característica do estado de Alagoas, uma região canavieira, e que muitos viviam dependendo da cana nesse sentido. Esse perfil continua? É possível identificar uma diversificação dessa economia para ajudar nisso? O perfil canavieiro é um perfil do estado de uma forma geral. Roteiro não é diferente. Só que com a crise do setor sucroalcooleiro, então algumas usinas vieram a fechar e isso causando um caos generalizado na situação da geração de emprego e renda. Não foi diferente com o Roteiro. A gente sentiu realmente de uma forma muito forte a crise do setor, fazendo com que várias famílias estivessem desempregadas. E aí a gente tenta então buscar alternativas para isso. Como é uma área ainda muito grande no nosso município, hoje a gente tem aí um projeto que está sendo desenvolvido, que é o projeto da agricultura familiar. Estamos entrando em parceria com os proprietários das terras para que esse projeto seja aplicado dentro do município, onde o município vai dar a capacitação técnica, a semente, a irrigação e ao mesmo tempo vai absorver de 30% ou mais para a merenda escolar para as nossas escolas. Então a gente vai começar a diversificar e sair dessa questão da monocultura com a agricultura familiar, que é o que a população sabe fazer. A grande maioria ou é agricultor ou é pescador. Que era exatamente a pergunta que eu faria. Como está o setor da pesca? A gente teve, acho que em 2010 nós tivemos chuvas muito fortes que mexeram nas lagoas. A gente viu que isso modificou. Mas como é que está a questão do sururu, a questão de ostra, a questão de pescados lá na lagoa de Roteiro? De fato, Palhares, houve realmente esse excesso de chuva e esse excesso de chuva faz com que a gente tenha alguma perda de pescado. Para você ter uma ideia, o nosso sururu do Roteiro, considerado um dos melhores sururu do estado e que hoje é patrimônio do município de Roteiro, sofreu com essa situação das chuvas ao ponto de não termos um período nem a semente do sururu. E graças a Deus isso vem mudando, tá? É um setor que, como a gente sabe, a gente sofre algumas consequências climáticas, é sazonal, uma hora está, como diz o Matuto, tá para peixe, outra hora não, né? E o que a gente vem fazendo? Juntamente com o deputado Arthur Lira, nós estamos conseguindo, por exemplo, alguns barcos pesqueiros de alumínio com motor, para que a gente possa fazer a doação para aquelas famílias que estão hoje cadastradas e vivem da pesca na colônia de pescadores do município de Roteiro. Eu tive recentemente, como bem falado há pouco, em Brasília, conversando com o Arthur sobre isso. Então, estamos esperando, acho que daqui a mais um mês ou 2 no máximo, os barcos chegarem para que a gente possa fazer essas doações. Qual a grande a vantagem que traz um barco pesqueiro como esse para a comunidade? É a mesma coisa da gente perguntar qual é a vantagem de um cortador de cana sem um facão. Não tem nenhuma, né? Então, é a ferramenta de trabalho dele, é o instrumento de trabalho dele. E
Para você ter uma ideia, um barco de madeira hoje ele tem uma durabilidade de 5, 10 anos. Um barco de alumínio não se acaba nunca, tá? Então ele com esse equipamento ele vai ter sempre a garantia de que vai ter o instrumento de trabalho dele garantido para o resto da vida, para que ele possa buscar o seu sustento e da sua família. A gente vê que ali tem uma colônia de pescadores, uma comunidade pesqueira, isso daí tem já é um potencial histórico de Roteiro. E ali nessa orla há também uma preparação da prefeitura para uma revitalização. Como é que tem sido pensado esse projeto? Tudo está sendo pensado de uma forma onde as ações vão se encaixando uma nas outras. Por que a minha preocupação com saneamento básico? Porque nós temos a Lagoa do Roteiro, que é uma das menos poluídas e mais produtivas do estado. Então, se menos poluição dentro dessa lagoa, mais produtiva ela se torna. A preocupação da gente ter essa lagoa de forma produtiva é exatamente pela grande capacidade que nós temos hoje dessa comunidade pesqueira de sobreviver da pesca. O projeto da nossa orla é um projeto que a gente já vem buscando já faz algum tempo. Em parceria agora recente com o governo do estado, nós conseguimos, através de um projeto orla que o governador Renan Filho tem, fazermos um convênio direto com a prefeitura, onde a gente daqui para o final deste mês ainda deve estar licitando essa orla, a primeira etapa dessa orla, que ela vai ser feita em 3 etapas. E essa orla, além da própria obra em si gerar os empregos, após ela ter sido feita, é que ela vai realmente fomentar essa geração de emprego e renda. Porque esses mesmos barcos que estão sendo doados para pescas, para esses pescadores, vão ser o barco que vão fazer os passeios da Praia do Gunga e da Barra de São Miguel, pelos manguezais da cidade do Roteiro, passando pelo criatório de ostras e chegando até a orla do município, que vai ter um restaurante para receber os turistas, um pavilhão de artesanato para mostrar as belezas dos artesãos do município de Roteiro, vai ter a mulher que vende o pastel, vai ter a mulher que vende a tapioca, e com isso as famílias roteirenses vão se fomentando e tornando-se independentes financeiramente. O padrão dessa revitalização permite, como tenho visto, que Roteiro tenha um turismo para além da Praia do Gunga? Não só permite, como o objetivo principal é esse daí. A Praia do Gunga hoje é uma das 10 praias mais bonitas do Brasil, é uma praia que pertence ao município de Roteiro e que hoje é responsável por gerar de forma direta dentro do município de Roteiro, em média 600 empregos. Então, uma cidade que tem 7.000 habitantes e só a Praia do Gunga gera 600 empregos, ela já mostra o potencial turístico grande que ela tem. Só que para a gente mostrar a cidade do Roteiro como um todo, as pessoas precisam conhecer os manguezais da cidade do Roteiro, as pessoas precisam conhecer as belezas naturais que esses manguezais representam também. O próprio turista que vai ao Gunga, ele não conhece, então ele vai passar a conhecer através desse passeio que a gente vai levar até a orla do município. E esta orla vai estar realmente preparada de uma forma muito, digamos assim, satisfatória, acolhedora para o turista que vem de fora. Isso daí a gente está indo para o nosso primeiro intervalo. Eu estou aqui com o prefeito da cidade de Roteiro, Vladimir Brito. A gente vai para o intervalo e volta já. Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe. Voltamos com o programa Ponto de Vista. Estou aqui com o prefeito da cidade de Roteiro, Vladimir Brito. A gente falava do turismo. Como potencializar o turismo na cidade como um todo?
Na verdade, seria o nosso grande portal de geração de emprego e renda seria o turismo. E a melhor forma de potencializar isso é fazer com que o município de Roteiro e Praia do Gunga se torne uma coisa só. A busca incessante pela revitalização da orla para dar estrutura para um turista que vinha de fora, que conheceu os manguezais do município de Roteiro, vindo da Praia do Gunga até a orla do município de Roteiro, é dar essa visibilidade, é aumentar esse panorama de geração de emprego e renda dentro do nosso município. Então, o nosso potencial turístico, ele é de extrema necessidade de ser explorado hoje para geração de emprego e renda. É só através dele hoje que eu vejo a saída mais rápida e mais eficiente para a geração de emprego e renda. Como a Praia do Gunga pode colaborar para isso? A Praia do Gunga hoje já colabora de uma forma muito satisfatória, muito grande. Nós temos hoje 600 empregos do município de Roteiro. A Praia do Gunga é uma das praias, uma praia considerada uma das 10 mais bonitas do Brasil. E a gente vem melhorando a infraestrutura da Praia do Gunga para receber cada vez melhor o turista que vem de fora, o turista local que não está mais indo para a Praia do Gunga. E como estamos fazendo isso? Em parceria com a administração da praia, a gente está buscando um projeto para sanear a praia toda. E esse projeto vai fazer com que nós temos uma praia saneada, nós temos uma praia ecologicamente digamos assim, ecologicamente explorada, né, de uma forma correta. Um dos trabalhos que se tem com uma população grande em termos de vulnerabilidade social é dar alimentação, né? Isso daí acontece de uma forma maior do início dos anos 2000 para cá e no Brasil, e a prefeitura desempenha isso de uma certa maneira com o programa Comida na Panela. Como tem sido esse programa? Qual o objetivo dele? O objetivo principal desse programa, nós temos hoje aproximadamente 1.500 beneficiários do Bolsa Família dentro da cidade do Roteiro. E desses 1.500 beneficiários, nós temos hoje 800 famílias que são cadastradas, que vivem realmente numa vulnerabilidade maior do que as outras. E isso foi visto por mim em 2012, quando comecei a fazer política dentro do município de Roteiro, que para aquelas pessoas elas crescerem, tomarem pelo menos algum outro rumo, elas precisavam pelo menos comer. Se você não come, você não tem nem como pensar. Se você não pensa, você não tem como agir. Então, eu fiz o programa Comida na Panela, que tem como objetivo principal levar comida para essas famílias que vivem em vulnerabilidade e que tem surtido um efeito gigantesco, porque essas mesmas famílias que hoje fazem parte do programa, elas não tiram mais os seus filhos da escola, porque na escola também tem uma merenda escolar de qualidade. A família está recebendo uma cesta que dá para ela comer 20 dias, então ela não precisa mais que aquela criança saia da escola para pedir comida na rua. E com isso a gente vai fechando o cerco, vai diminuindo essa evasão escolar e vai dando comida para esses pais que começam a pensar que o melhor caminho realmente é a educação para os filhos deles. O senhor está no 5º ano de mandato, no 6º na verdade, né? Já teve o 5º em 2017, no 6º. Como um prefeito, o que te surpreendeu em termos de dificuldade de gestão e qual o maior desafio que você considera ter superado? Tanto surpreendeu como foi também esse maior desafio. Nós tivemos aí 2 anos de uma recessão muito grande economicamente no país inteiro. E eu ouvi algumas pessoas dizer assim, não, isso não é recessão, isso não existe, mas só quem sabia realmente é quem estava lá. Chegamos ao ponto de ter que demitir algumas pessoas que eram contratadas pelo município, porque a conta não fechava mais. Então, você dizer para um pai de família que recebe um salário mínimo que vai ter que afastar ele, é a maior dificuldade do mundo. Então, esse foi o maior problema que eu tive nesse período de recessão. Graças a Deus, em 2018, parece que a luz no fundo do túnel está começando a aparecer. Então, as coisas começaram a melhorar, a economia do país e do município também começou a melhorar e com isso a gente também vai melhorando essa geração de emprego e renda dentro da cidade. A folha é um dos maiores desafios ainda? A folha é um dos maiores desafios. Na verdade, se a gente for pontuar
Eu acho que o meu maior desafio é essa folha. A exemplo, o governo do estado tem algo em torno de 50% do que arrecada gasta com folha no governo do estado. Isso é semelhante numa prefeitura? No município de Roteiro não é diferente. Nós gastamos exatamente 53%, onde a lei de responsabilidade fiscal ela nos permite gastar 54 ponto alguma coisa. Então a gente está sempre dentro desse limite. A nossa maior dificuldade seria exatamente isso, você ter de todos os teus recursos, 53% é dirigido para a folha, é um problema a ser enfrentado com um pouco de seriedade. Nisso que a gente contou, a gente vê o recurso de programas federais como Bolsa Família, programas estaduais como a Cesta Nutricional para Nutrizes, todos eles têm uma contribuição importante para conseguir dar um equilíbrio nessa área social? Não tenha dúvidas. O programa das cestas das gestantes e nutrizes, que é um programa do governo do estado através da Secretaria de Ação Social do Estado, ele vem contribuir exatamente com os programas que nós temos dentro do município, que são custeados com recurso próprio. O programa Comida na Panela é recurso próprio. O programa das gestantes e nutrizes é um programa do governo do estado que, somando com o nosso, a gente consegue atender um maior número de familiares que vivem em vulnerabilidade. E com isso, o governo federal já teve um corte muito significativo do Bolsa Família. Nós tínhamos aproximadamente 1.500 pessoas que dependiam do Bolsa Família. Hoje nós estamos em torno de uns 1.200. Então, 300 famílias foram cortadas pelo governo federal no Bolsa Família no município de Roteiro. E isso realmente afeta muito. Mas contribui, porque essas famílias elas só vivem do Bolsa Família, elas só vivem do que a prefeitura e o que o prefeito consegue no estado para poder manter essas famílias ainda comendo. A Confederação Nacional dos Municípios defende, não de hoje, há muito tempo, um novo pacto federal. Hoje eu acredito que 75% dos recursos ficam com a União, com o governo federal, acho que 15% com o estado e apenas 10% com os municípios. Acredito que isso traga grandes dificuldades para um gestor. O que aconteceria se esse pacto, um novo pacto, fosse firmado com mais recursos para o município? Não tenha dúvida, Palhares, que quem está lá na ponta, que são os municípios, é quem realmente sabe das verdadeiras necessidades. O governo federal ele não sabe dessa necessidade e muitas das vezes o governo do estado também não está lá no dia a dia para saber dessas nossas necessidades e o prefeito é quem está lá recebendo diariamente e enfrentando essas dificuldades. Então, se esse novo pacto ele realmente se efetivar, como eu espero que se efetive, tivemos agora uma eleição recente para a Confederação Nacional e acredito que vai ser uma briga aumentar esse repasse, porque só quem está na ponta sabe realmente a necessidade de quem está à procura. E com o percentual aumentando, nós conseguimos de uma forma muito mais eficiente levar melhorias em todos os âmbitos para os nossos munícipes. Além disso, temos a questão do esporte, por exemplo. A gente viu que há ações com futebol, com karatê. O futebol ajuda na evasão escolar, por exemplo? Não só o futebol. O senhor que é formado em educação física. Não só o futebol, o esporte de modo geral. Eu falo porque sou professor de educação física, tenho um pós-graduação em fisiologia e um mestrado em fisiologia do exercício. Então eu conheço a fundo a eficiência que o esporte e a atividade física, de uma forma geral, ela contribui para que o aluno não tenha evasão escolar, para que o aluno tenha realmente um direcionamento na vida. E eu tenho certeza que, através do nosso secretário Alisson Reis, que está hoje à frente da pasta, o vice-prefeito, ele está desenvolvendo um bom trabalho, não só no futebol, ele está desenvolvendo um bom trabalho nos esportes de um modo geral. Para você ter uma ideia, nós temos hoje no município de Roteiro 2 campeões brasileiros, 2 campeões sul-americanos, pessoas que viviam em vulnerabilidade extrema. E aí o karatê acolheu eles, o karatê conduziu eles para uma nova situação e eles mostraram o resultado. Então o que precisa? Só precisa de oportunidades. E o esporte é uma das oportunidades que realmente conseguiriam levar eles a patamares diferentes. Eu percebo que Roteiro tem um estádio, né, em que se faz isso. São pensadas e recentemente recebeu o projeto Segundo Tempo.
São pensadas mais ações na área de esporte, nas outras áreas? Na verdade, Palhares, o município de Roteiro foi o único município no estado que conseguiu receber o programa no segundo tempo. Nós temos sim um estado de futebol onde a gente faz os campeonatos. Nós agora recentemente estamos terminando um ginásio de esporte. Nós temos também dentro de uma escola que foi completamente reformada pela prefeitura com recurso próprio, um outro ginásio que fazem atividade física. E esse programa Segundo Tempo, além dele ajudar os nossos atletas, ele também vai fomentar uma geração de emprego e renda dentro da nossa cidade. Porque é um programa que tem um corpo, exige um corpo de profissionais, e esse corpo de profissionais a gente já tem ele dentro do município. Então ele vai nos ajudar muito. A área do esporte do município de Roteiro, antigamente era só futebol. Hoje nós não temos apenas o futebol, ele foi ampliado. Nós temos hoje o voleibol, o basquete, o karatê, nós temos o balé, tá certo? Que é um programa fantástico que a gente tem ele dentro do município. E com isso a gente vai ampliando e conseguindo atingir o maior número de crianças possíveis. Para concluir, faltam 2 anos e meio, um pouco mais de 2 anos e meio de gestão ainda. O que é desejo do gestor fazer nesse período ainda, que ainda não conseguiu ser feito? Estávamos falando no início da nossa fala que o nosso maior desafio é a geração de emprego e renda dentro do nosso município. Nós estamos concluindo as obras estruturantes, vamos concluir as obras estruturantes do município de Roteiro, como o saneamento, o calçamento da parte alta do João Jatobá, a orla que vai nos beneficiar muito com a vinda de turistas e gerando emprego e renda dentro do município. E esse é o meu grande desafio, o meu grande sonho, é fazer com que essa geração de emprego e renda aconteça e essa visibilidade do município como um potencial turístico aconteça. Pois bem, quero agradecer, prefeito. O programa segue volta depois do intervalo. Quando aquele seu amigo namorador teve a primeira filha, você falou que ele passou de consumidor a fornecedor? Já aproveitou o ônibus lotado para se aproveitar da passageira? Já falou, prendam suas cabras que meu bode tá solto? Pode parar. Isso incentiva o machismo e a violência sexual. A gente só muda a cultura do estupro mudando o nosso modo de ver o mundo. Machismo já passou da hora. O que é urgente para você? Para muita gente, a prioridade é vencer a pobreza. A LBV faz demais pelas crianças, né? Muito obrigada de cuidar dos meus netos, da educação que eles necessitam. Que nunca desiste de ajudar o LBV, que tudo vai dar certo e a gente vai vencer. Não tem quem quebre essa corrente. Quando a LBV chamar, diga sim. Voltamos com o programa Ponto de Vista, agora aqui comigo a Milka Freitas, ela que é consultora sexual, especialista em educação sexual e vem aqui falar com a gente. Milka, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço. Educação sexual. A educação sexual ajuda a uma boa qualidade de vida sexual? Ajuda e muito. Como? Olha, para falar a verdade, desde que você descobre que vai ser pai ou mãe, né, a partir daquela gestação, ou até de uma adoção mesmo, decidiu ser pai ou mãe, pais e mães, você já tem que elaborar essa questão da educação sexual nessa criança. Por quê? A questão da educação sexual não é você ensinar a criança a fazer sexo. Certo. De forma nenhuma, eu digo sempre que é o contrário, é ensinar ela a não fazer. Porque o que acontece? Quando você pratica a educação sexual com essas crianças desde pequenininha, o que é explicando, desde pequenininha? Pequenininha, digamos, quando a criança está
com 1 ano, 2 anos de idade. Certo. Que ele começa a tocar a sua genitália, que não é uma masturbação, não é com erotização de forma alguma. Às vezes é no banho, às vezes a criança pequenininha, às vezes tem algumas infecções que são da infância mesmo, né? Fraldinha, senta no chão, o suor acaba ocasionando algumas infecções, aí coça, aí a criança às vezes está tocando na genitália. O que tem que ser orientado para essa criança com 1, 2 anos, caso você veja ela tocando na genitália, seja por qualquer motivo for, você tem que perguntar: o que você está fazendo? Com amorosidade. Parece clichê, mas não é? Tira a mão daí, o que você está fazendo? Isso está errado. Porque às vezes o adulto já coloca na criança a gente já tem uma maldade, né? Todos os recalques, né? Todos. E aí o que acontece? Quando você pergunta, você está tocando aí, sei lá, se você chama checa, florzinha, pintinho, o que você está fazendo com seu pintinho? A criança, na inocência dela, na linguagem dela, vai dizer: está coçando, tá doendo, nada, faz cosquinha, que às vezes aquela cosquinha é prazerosa, mas não é um prazer sexual, de forma alguma. Amilca, é porque são terminações nervosas, então acaba causando uma cocegazinha. Nós estamos num estado, mais do que num país, num estado machista. Muito. Então eu imagino que uma criança, você falou em 2 anos, uma criança de 2 anos do sexo masculino, se ela pegar no pintinho, é engraçado. Sim. Uma criança feminina, pegar na florzinha, é um problema. É, inclusive no interior diz logo: vai ser puta, vai ser quenga, vai então, ser tipo, não. E eu tô falando de tipo, acredito que seja uma preocupação de muitas famílias, porque isso daí é algo extremamente natural. Muito natural. A gente, quando você tira a naturalidade, quando você vê um bebê, por exemplo, com 6 meses, um bebê com 6 meses, ele começa a explorar o corpo dele. Ele bate aqui na boca, ele bate no olho, ele fica se esperneando. Ele está descobrindo um mundo de possibilidades ali ao redor dele, né? Certo. Ele vira. Certo. E aí, às vezes, acontece de colocar a mão, tira, porque ele não tem uma psicomotricidade ainda, ele não tem uma coordenação motora. Certo. Você vai chegar para um bebê de 6 meses e vai dizer que ele está fazendo alguma coisa? Não, porque você sabe que são movimentos mais do que naturais de uma criança que está desenvolvendo a motricidade dela. Numa criança de 1 ano, 2, a gente, enquanto adulto, é que pega essa imaturidade da gente, o recalque, ou às vezes até uma cultura familiar mesmo, e acha que o menino ou a menina está erotizando ao tocar na genitália, e não está. Quando ela vai, digamos, tomar banho, você, quando vai dar banho nessa criança, você tem que orientar ela a lavar a sua genitália, a ter responsabilidade com a higiene daquela genitália. Vamos lavar direitinho aqui, por exemplo, se o menino tiver uma fimose, puxar aquela pelezinha, dar essa responsabilidade para a criança, até para evitar futuras banho complicações. Com criança. Até quando se dá banho numa criança? Olha, pai. É uma pergunta muito bacana. Se por acaso vocês tiverem o pai e a mãe, né? Independente de serem casais homoafetivos ou heteronormativos, né? O pai e a mãe, a partir do momento que vocês têm um diálogo aberto, que vocês têm o nu como uma causa natural e não com uma maldade, uma excitação, nada, então enquanto o adolescente ou a adolescente se sentir à vontade para ver aquela nudez dos pais e das mães, tá tranquilo. Mas a partir do momento que esse adolescente ou essa criança dizer assim: não, eu não quero mais tomar banho nem com o papai nem com a mamãe, então é respeitar o espaço dela. Certo. Se por acaso esse pai ou essa mãe também dizer assim: não, eu já não estou me sentindo tão bem, digamos, uma criança está com 7 anos, 6, 7 anos, já começa a fazer pergunta: por que você, talvez até antes, né? Às vezes com 4 anos já começa a fazer pergunta: por que você tem pelos aí e eu não tenho? Por que você tem um piu-piu e eu não tenho? A minha é uma florzinha. Então você tem que, primeiro, se preparar para responder essas perguntas. Não é atropelar, não é dizer que é errado, que deixo que isso não é nada, que não tem para que a criança saber disso. É você dar tempo para você também responder, sabe? Você diz assim: olha, eu não sei te explicar agora porque mamãe tem pelos aqui na florzinha dela, mas eu vou pesquisar, vou procurar saber e aí eu respondo para você. Porque se você for impactado com aquela pergunta, você vai dar tempo de você mesmo saber como responder. Só não pode deixar a criança sem resposta. Porque ela vai buscar. Porque ela vai buscar, e às vezes ela vai buscar no lugar errado. E aí a criança pode chegar com um coleguinha, numa escola, numa brincadeira, e dizer: olha, fulaninho falou assim e você mentiu para mim. Então você já começa a quebrar o elo com essa criança. Então não consegue dar resposta imediatamente e se dê esse tempo. A gente fala de uma questão de falar sobre isso, você falou do amiguinha.
Mas hoje você tem... Eu lembro que na minha época de adolescente, a preocupação de alguns pais era tipo, olha, assistir um programa desse, em que mostra para uma criança que tem beijo, vai antecipar o interesse sexual. Hoje já temos outras situações, mas vamos começar com 20 anos atrás. Nem é tanto tempo assim, né? Nem é tanto tempo assim, mas são 2 décadas, assim. você tem uma geração no meio nisso, né? Uhum. Deixar a TV livre para... É ainda uma forma de educar ou você tem que preparar antes da TV? Olha, eu acho que é muito contraditório, porque, veja bem, se eu viver num ambiente que eu não falo de jeito nenhum, nem sobre a minha menstruação, é tudo um tabu, é tudo um preconceito, e eu tenho mania de assistir novela ou filme, e se torna natural, quando a gente gosta de filme, de novela, se torna natural ver cenas de sexo. Certo. Enquanto a criança ela ainda não está compreendendo o que seria aquela cena de sexo, todo mundo deixa passar, não conversa nada. Certo. A partir do momento que a criança começa a fazer pergunta, parece que aquelas cenas de sexo, ou apenas de um beijo, começa a se tornar um transtorno na sua casa. Mas o transtorno não é gerado porque tem beijo ou cena de sexo na TV. O transtorno é gerado porque a gente não tem uma sociedade preparada para explicar que é natural fazer sexo, que é natural dar beijo na boca, agora que tem o seu tempo. É complicado, a gente também tem que entender o lado das pessoas que têm dificuldade de falar sobre sexo. Eu sou totalmente contra, quando dizem assim, não, os pais têm que ter cabeça aberta, as mães têm que ter... Não, porque existe uma cultura antes dessa criança. O pai e a mãe, ela tem uma cultura, e de repente é uma cultura muito rigorosa. Muita gente está falando de né? gerações, eu acho que falar de sexo, que é uma das perguntas que eu já antecipo, era algo que na década de 50, 60, eu acho que até 70, não se falava. Dificilmente um pai chegava, vamos falar sobre sexo. Com o menino Zico, levava para casa de massagem, né? Tem até uma piada recente que o pessoal do Porta dos Fundos fez, que a menina chegando pro pai faz, quando é que você vai me levar no... Não, é maravilhosa, é maravilhosa. Você levou meu irmão, né? Quando é que você vai me levar para perder a virgindade? Então você, você não vai me levar, então eu vou combinar com outras pessoas e eu vou escondido. E é assim que acontece, sabe? Eu já sei, se você, por acaso, se sentiu constrangido da criança ver aquela cena do beijo ou a cena de sexo, é você conversar com essa criança, olha, filha, quando estiver passando a novela ou quando estiver passando determinados programas, não é adequado para você. Então não venha para a sala. Fique no seu quarto, converse com essa criança, diga para ela que não é adequado, mas que no momento certo você vai explicar. Entende? Porque se eu digo para a criança, não, vem aqui, aí começa a atacar Globo, aí começa a atacar SBT, Record, não sei o quê, e a culpa é da mídia, não sei o quê. Gente, quem faz a mídia é a população. Ao mesmo Porque tempo, se a população não der ibope, não existe mídia. Eu falo né? de mudança de geração, porque antes essa era a preocupação de 20 anos atrás, de se antecipar a erotização. Acho que a preocupação de hoje, pelo que eu leio nas redes sociais, é que além de antecipar essa erotização, hoje uma preocupação de uma camada da população é tipo Malhação, que é um programa temático tipo questão da diversidade. Então tipo, vai incentivar também que meu filho mude de opção ou de orientação sexual. Como lidar com isso nessa questão da educação? A Malhação, ela tem o quê? Tem mais de 20 anos, né? Isso. Acho que tem uns 23, 24 anos. Eu peguei a primeira geração da Malhação e eu amava a Malhação. Essa Malhação agora, Viva a Diferença, para mim foi a melhor. Porque o que acontece? Mesmo sobre críticas, sobre desafios, mas foi uma temporada que mostrou a realidade das famílias, a realidade de adolescentes. Não mostrou nenhuma mentira ali, não mostrou nem mais nem menos, mostrou o que realmente acontece. E que muitas vezes a gente não quer enxergar. E sabe qual é o louco disso? A gente fica, enquanto a gente não, porque eu não me enquadro nisso, mas enquanto tiverem pessoas que criticam a TV, que mostra o sexo, ou o beijo, ou a lésbica, o gay, o transexual, a transexual, e você não olha o que você tem dentro de casa, olha, pode vir o programa que for, porque você sempre vai culpabilizar alguém por você não dialogar com seus filhos. Sempre vai ter um culpado, menos você. Quando você atentar que se você conversar com os seus filhos, com suas filhas, e dizer, olha, eu não consigo te explicar o que é uma pessoa transexual,
e como é essa coisa do sexo. Mas me dá um tempo, ou então pesquisa comigo, me ajuda também a entender. Se as pessoas não trouxerem seus filhos para perto deles, ou suas filhas, e tentarem os dois, as duas pessoas ali, elaborarem aquela resposta e descobrirem isso juntos, sempre vai ter adolescente cometendo suicídio, sempre vai ter adolescente engravidando, sendo engravidada, adolescente fazendo uso de drogas. A gente vê os índices altos hoje de crianças tentando suicídio. Por quê? Quando você vai investigar, tem tanta coisa por trás, e uma delas é não puxar essa criança para conversar. Ah, mas meu filho e minha filha, já tentei conversar, é ruim para dialogar, e não sei o quê. Por que essa criança é tão fechada? É porque ela é tímida? Ou tem alguma coisa lá atrás que fez com que essa criança quebrasse esse elo? A criança, ela não vem com manual de instruções, entendeu? Você também não vem com manual de instruções. Você hoje é jamais esse jovem de 20 anos. Então, se você não se permite a aceitar, ou de repente, a sair dessa zona de conforto, se conhecer, permitir se conhecer para você elaborar alguma coisa para esses adolescentes, sempre vai ficar isso, sabe? Ah, é culpa da TV, é culpa do sexo explícito. Ah, hoje não era como antigamente, hoje está tudo jogado na cara. Sempre esteve. Só que cada um a sua geração e a sua maneira. Eu notei algumas situações também, você iniciou falando do tempo, de quando falar sobre sexo com criança. Eu notei coisas como assim, tem pais, recentemente isso daí foi num talk show, tem pais que beijam, e há uma polêmica, beijam os filhos. Uhum. O selinho é válido, não é válido? Tem crianças que querem, que querem usar o sutiã. O menino quer usar sutiã, a mãe. Como trabalhar com isso nessa fase? Sabe uma coisa muito curiosa, desde que explodiu explodiu para algumas pessoas, né? Porque para quem já anda no meio, trabalha nessa área, não tem nada explodindo, só tem pessoas ganhando seu espaço, como a questão da transexualidade. E assim, era incrível como tinha muitas mães e muitos pais que chegavam para mim com medo, pelas redes sociais, eu recebo muita pergunta pelas redes sociais, dizendo assim, Milka, essa história agora de botar esse povo que era homem, quer virar mulher, que é menino, quer virar menina, o que é que eu vou fazer? Meu filho só brinca de boneca. Um dia eu cheguei em casa, meu filho estava de salto. Ou então, minha filha só quer estar jogando bola. Cheguei um dia cheguei em casa e disse que queria raspar a cabeça. Será que são transexuais? Olha que loucura. Entra uma neura, eu entendo. Né? Cria uma neura. Porque assim, não é fácil. Não é fácil. Falar sobre sexualidade, não é sobre sexo, sobre sexualidades. Não é fácil para qualquer pessoa. É uma construção. Eu, na minha casa, não tinha assunto nenhum. Eu lembro quando eu menstruei a primeira vez, que a minha mãe fez um monte de paninho, me deixou andando assim toda dura, eu sem entender, porque eu já estava sabendo que eu ia menstruar há muito tempo. Mas ela era muito mais velha do que eu, então eu lembro que ela foi na farmácia, comprou um absorvente desse tamanho, que era de uma cabeça a outra, e eu sem entender, ela com medo de mim, e eu sem entender o porquê daquela agonia toda. E veja, ela só queria cuidar de mim, mas ela não sabia lidar com aquilo. Entendeu? Ela não era de chegar para mim e conversar as coisas. Não tem educação de sexual para os pais, né? Exatamente. Não existe. Tem até uma palestra que eu trabalho muito com ela, que é como educar seus pais sexualmente. Isso. Que os adolescentes se divertem, porque cada um vem com história. Mas enfim, voltando. E eu sempre digo a esses pais e essas mães, não se desesperem se um menino quiser usar sutiã ou salto, e não se desesperem se essa menina quer raspar a cabeça. Porque até a pré-adolescência, essas pessoinhas, elas estão em constante transformação. Ora, a gente chega com 30 anos e às vezes a gente diz assim, sabe de uma coisa, eu não quero mais ser assim não. Não na questão da identidade sexual, mas a gente tem mudanças, sabe? Imagine a questão da sexualidade. Então, se ele colocou... É muito louco isso, porque há um tempo atrás, se um menino quisesse brincar de fazer comidinha, era gay. Já dava indício que era gay. Jamais se imaginaria que o menino apenas gostaria de ser, de repente, um chefe de cozinha. E às vezes eu acho que falava da neura, porque, exemplo, às vezes o menino que está usando salto, ele também está usando o sapato do pai. Mas o problema foi se dar uma gravidade maior por usar o salto. E às vezes é um menino que de repente tem um dom para arte. Porque, veja, as pessoas não sabem o que é um artista transformista. Quando você fala de transformista, já liga logo a pessoas transexuais ou a homossexual.
E artista transformista é aquele que se transforma, é aquele que transita entre personagens. Então, de repente, eu tenho um menino que gosta de colocar salto para fazer uma brincadeira, que não quer dizer que ele vai ser gay. Tem crianças que realmente você já percebe que existe aquela inclinação, mas eu não posso afirmar. Eu não posso afirmar a sua sexualidade, entende? Então, assim, pode dar medo, mas o medo é causado pelo preconceito. Porque seguramente, se não existisse tanto machismo, tanto preconceito sobre o que foi dito, que não é norma, porque você ser hétero é uma norma, é uma coisa que foi padronizada socialmente, foi construída, e aí vem a história de religião, que a gente precisa entrar nesse mérito. Mas se fosse dito, conceituado que as pessoas vivam sua sexualidade de acordo com o que deixa elas felizes, isso não entraria, sabe? Essa violência não entraria, esse mal-estar. Então, o preconceito é o maior vilão disso tudo. E não vai acabar de uma hora para outra, porque não é fácil. A gente está indo para o nosso intervalo. Eu estou aqui com a Milka Freitas, ela que é consultora sexual, especialista em educação sexual. A gente volta daqui a pouco. Esse ecossistema único no mundo pode ser afetado em caso de um vazamento. E é por isso que a gente quer que as empresas desistam de quaisquer planos de explorar petróleo na região. E por isso que a gente precisa da sua ajuda, seja assinando a petição, seja compartilhando, indo para as ruas para passar essa mensagem. Voltamos com o último bloco do programa Ponto de Vista. Eu estou aqui com a Milka Freitas, ela que é consultora sexual, atua com educação sexual. Milka, a gente falou de crianças, mas a gente falou até no bloco anterior que parte um pouco também de um desconhecimento dos pais. E aí eu lhe coloco de uma pergunta de uma forma geral. Casais, independentes de serem pais ou não, conversam sobre sexo? Devem, né? É o que eu chamo de diálogo sexual. Você sempre tem que dialogar. Sabe aquela coisa, de repente ali na hora do sexo, você colocou a mão no lugar errado e que incomodou a pessoa e a pessoa não fala. Você passa colocar 10 a mão no lugar errado? Digamos, você vai masturbar o seu companheiro ou sua companheira. Certo. E aí a sua masturbação não é uma masturbação que essa pessoa está se agradando muito, está gostando tanto. Mas daí ela vai fingir que está maravilhosa. Para poder te agradar. Certo. Só que aí, digamos que passe 5, 10 anos. Aí, de repente, essa pessoa chega para você, olha, cara, eu não gosto dessa masturbação do jeito que você está fazendo. Aí você vai fazer o quê? Oxi, 10 anos casado com você, não, aí tem coisa. Acontece isso? Nossa, demais. Sabe uma coisa curiosa? Eu trabalho com despedidas de solteira e clube de Luluzinho e tal. E as mulheres me contratam para saber como ser boa de cama. Até porque existe essa fantasia de que a mulher que é sexóloga, né, que atua com essas brincadeiras, faz sexo pendurado no lustre, né? É uma loucura, é ninfomaníaca praticamente. Não é, minha gente, uma não acrobata, é. Né? Eu sou preguiçosa pra caramba. E digo que tem outras também que são, mas não assumem, mas eu também não tô nem preocupada com isso. Sabe aquela atrapalha na profissão, né? A imagem, né? Mas eu não vendo coisa errada, não. Não vendo mentira, não. O meu charme é não vender mentira. Muito bem, muito bem. Mas, enfim, e as mulheres contratam, assim, Milka, principalmente despedidas de solteira, né? Como é que eu faço para ser boa de cama? Como é que eu faço para segurar meu homem na cama? Olha, se sexo segurasse, primeiro que tem essa coisa do segurar homem na cama, né? E quanto as mulheres pensarem que elas têm que ser boa de cama para agradar o homem, em se tratando de casais heterossexuais ou de mulheres que transam com o homem, esse sexo não vai ser bom nunca. Tá, mas o que é ser boa de cama? Não existe.
Ser bom de cama é quando você está satisfeito e a pessoa que você está fazendo sexo está satisfeito. É porque E assim, que às existe vezes parece que às vezes me dá a impressão de que o ser bom de cama do que se pensa no senso comum é o hardcore, né? A pessoa, sei lá. É você não parar, é o homem não parar de entrar e sair, trocar a camisinha, por favor, né, pelo menos. Sim. Entrar e sair. E a mulher que dizem que é aquele chá de caçola, né? Que a mulher faz meio que a Kama Sutra inteira e tem que ser aquele beijo, tem que ser aquela boca naquele negócio que vem, que acontece. Tem que fazer muito E zoada, não é né? nada. Não. Olha, eu queimo a minha galera. Digo, olha, viu mulher gritando demais, desconfie. Desconfie que ela assistiu alguma coisa e ela tá fingindo. Olha, se eu parar para perguntar para as pessoas, você já teve um orgasmo? E a pessoa ficar... Você sabe qual é a diferença de orgasmo para ejaculação? E a pessoa ficar assim, eu já desconfio logo. Aí não teve coisa, sabe? Então, assim, o que é ser bom de cama é quando os dois, consensualmente, estão bem, estão satisfeitos, gostaram daquele sexo. Seja um sexo casual, seja um sexo de casal, mas que eu sei o que é que você gosta, você sabe o que é que eu gosto. E que se me incomodou alguma coisa, eu tenho essa liberdade para falar. Exemplo, é claro que eu não sei que se tem uma estimativa, não sei se existe pesquisa disso, mas exemplo, você chutaria como uma consultora de cada 10 casais, quantos realmente se conhecem? Menino, agora me estou assim, nunca de bico. Eu vou dizer pela minha experiência, de quase 7 anos nessa área. Se eu disser a você que de 10 casais que me procuram, eu acho que 2 se conhecem. Tô falando, eu não posso generalizar, mas sim, se você sim, vai... é um chute. Se você vai olhar nas pesquisas, você vai ver que mais de 60% dos casais não são felizes sexualmente. E aí quando você vai, às vezes, pesquisar, porque porque o homem não sabe como fazer uma mulher chegar ao orgasmo, porque a mulher não sabe como manter uma ereção por muito tempo e fica culpabilizando ou o homem ou a mulher. E eu sempre digo, se o homem ele conhece o seu corpo e ele se permite conhecer o corpo da outra pessoa, que independe de ser um homem ou uma mulher, ele já está bem. Se a mulher ela se masturba, ela sabe como funciona a vulva dela, os pontos de prazer dela, que o pessoal fica procurando ponto G. Gente, a gente tem um alfabeto com W, Y e K. A gente tem um alfabeto de possibilidade no corpo da gente. Tem um cliente que ela dizia que o parceiro dela, quando dava um beijinho aqui na testa, para ela era um orgasmo. Eu falei, minha gente, meu marido dá um beijo na minha testa, eu acho fofinho, né? Mas ela sentia esse orgasmo. Sim, sim. Entendeu? Outra coisa, exemplo, a gente às vezes trata, e uma pergunta aqui, que a personagem, a Milka, é sexualmente, em termos de inteligência sexual, a mesma com 15 do que com 55. É a minha dúvida. Existe uma mulher, um homem com a mesma fase sexual ou muda isso ao longo do processo? Ainda bem que muda. E principalmente, o que se gostava aos 15 muda aos 50? Muda. Até porque quando a gente vai ficando mais velha, a gente vai dando, a maioria das pessoas vão dando prioridade à qualidade, né? Antes a gente vai dando, principalmente algumas mulheres têm aquela coisa, e eu já fiz parte desse grupo, diz assim, não, eu preciso ceder mais um pouquinho para ver se agrada a outra pessoa. E no fim das contas você viu que você não teve bagagem nenhuma. A outra pessoa deu uma gozada muito massa ali e você ficou, tá, mas cadê aquela parte que eu li nas revistas que eu vou gritar e vou sentir umas câimbras? E aí é quando você percebe que você não ejaculou, que existe esse medo de achar que só homens que ejaculam. Existe aquela preocupação de ter múltiplos orgasmos. Qualquer pessoa pode ter múltiplos orgasmos. Agora, tem pessoas que têm uma predisposição maior e outras não. Vai depender de como funciona o seu organismo. E vale um parênteses muito grande aí. Existem pessoas que não gostam de sexo, que nascem sem essa aptidão, que nascem assexuados. Não são muitas. Certo. Mas, seguramente, essas que nascem ou que se tornam assexuadas devido a circunstâncias, praticamente todas sofrem com isso. Digamos que se eu tivesse 10 pessoas assexuadas aqui, pelo menos 9 entrariam em sofrimento. Dentro desse contexto que a gente vive, de que o mundo é completamente voltado a quem é sexual. Certo. Tá? Aí vê só. Vou começar pelo fim do que eu tenho. A última notícia aqui, última pergunta aqui, mas vou começar logo porque já está na mesa. Qual a necessidade e a importância da camisinha? Todas. Me conta. Vou pegar no popular pra gente começar provocando. É chupar confeito com... Bala. Com plástico? Com plástico. É.
Depende de qual sabor você pega da camisinha. Tem Olha, sabor. Se eu disser a vocês que a sensação do tato a tato é a mesma coisa quando você está com um preservativo, claro que não é. Mas eu sempre digo, eu prefiro me educar sexualmente, educar a minha genitália, educar o meu prazer, para fazer parte, aquela camisinha fazer parte sempre da minha vida, do que eu estar me preocupando, por exemplo, de estar no HDT, de estar no PAN, de estar aí nos postos de saúde em busca da medicação, de estar preocupada, de vir uma gravidez indesejada, enfim, uma série de coisas. A camisinha feminina pegou? Não pegou ainda. Por quê? Preconceito. As pessoas não acham a camisinha feminina segura, não conhecem a camisinha feminina. É a camisinha, gente, a camisinha feminina, já posso entrar no assunto, né? Pode, por favor. A camisinha feminina, ela tem, como nós mulheres temos muitas vantagens por ser mulher, né? Já defendendo a categoria. A camisinha feminina, ela vem com essa vantagem que você não precisa ter nada, por exemplo, precisa ter seu clitóris ou sua vagina com ereção, para você já colocar antes, pelo menos umas 3 horas, 2 horas antes de você fazer sexo. Então, se eu por acaso for para um sexo aleatório, um sexo casual, eu já posso colocar minha camisinha feminina em casa, até mais tempo ela fica tranquilamente. Você vai e coloca essa ali, lógico que esteticamente ela não fica uma coisa tão bonitinha, mostra pro Gerson, né? Mostra pro Gerson. Mostra para qual? Para aqui, ó, para essa câmera aqui. Pronto. Isso. Certo que esteticamente, ela, né, você vai estar, digamos, a genitália, ela vai estar nessa posição, certo? Certo. Ela vai estar assim. Você vai colocar a calcinha aqui, vai ficar aquela coisa ali. Na hora que tira a calcinha, vai aparecer isso. Certo. Se a pessoa encasquetar contigo ali, neguinho, eu prefiro estar, ou neguinha, porque isso aqui para o sexo feminino também, eu estou protegida. Ou você vai, ou você racha. Tchau. Mas você não pode abrir mão de preservativo. A camisinha feminina você pode colocar com muita antecedência, sem problema nenhum. E é a mais indicada para o sexo oral protegido. Por quê? Porque posso mostrar Porque vem aqui? com outros sabores, é isso? Não, essa daqui que é a do governo, mas eu vou lhe responder essa pergunta. Essa daqui que é a do governo, ela além de ser feita desse material aqui, que é o borracha nítrica, que é diferente do látex. Certo. Ela não causa alergia nem na boca e nem na genitália, diferente do látex, do preservativo masculino. Mas quando você vai fazer o sexo oral, você vai ver que você pode colocar a língua aqui, ó, que você não vai se infectar. Você pode fazer, passar a língua aqui no clitóris, chupar um pouquinho, que você não vai correr esse risco. Lógico que aqui a gente tá com uma peça, então ela vai ficar mais ou menos dessa forma aqui, ó, tá vendo? Ela não vai ficar tomadinha como essa peça. Mas ela vai lhe proteger, entende? Que é, inclusive, quando as mulheres fazem sexo entre elas, se for introduzir o dedo, fica protegido também, porque às vezes acontece você introduzir o dedo, mas eu não botei nada, não vou pegar nada. Se você bota um dedo numa vulva que está comprometida e passa, por exemplo, sapinho, a herpes, passou aqui, passou no olho, você já pode correr esse risco, entende? Não é que o sexo tem que ter medo, o que é nojento, mas que a gente tem que educar o nosso sexo para estar protegido. Agora, respondendo a sua pergunta de outras possibilidades, gente, eu trouxe uma gama de camisinhas aqui para ninguém ter desculpa do sexo. Certo. Né? Uma camisinha, não, 3 camisinhas que eu super indico, que elas são grandes e aqui ainda faltou a morangão. São essas 3 camisinhas mais a morangão. Eu mostro aqui? Mostre. Essas daqui são extra grande, extra sensitive, extra ultra sensitive e a cabeção. E aí, como é que você vai usar essas camisinhas aqui numa vulva feminina? Tem essa parte aqui, que é a parte do anel. Essa daqui é a tradicional do governo. Que eu acabei de abrir num pulo só. Essas daqui, elas são bem maiores. Você vai arrancar esse anel para poder facilitar o uso dela no sexo oral. Inclusive, você pode fazer isso com essa do governo também, ó. Vocês me veem rasgando assim porque eu tô colocando uma unha e tudo, mas não quer dizer que ela é fácil assim não, tá, gente? Então, você vai proteger essa genitália, ó. Tá vendo? Você vai proteger essa genitália. É complicadinho? É. Mas ela é grande, então ela vai fazer um efeito melhor do que essa daqui. Dá um trabalhinho? Dá. Mas, né?
É o preço que a gente paga. E quem tiver aí muito na crise, né, econômica, pegar a liguinha, amarra o cabelo, que dá um efeito, mas ninguém nem percebe. Muito bem. Para encerrar, 2 últimas perguntas. Já que a gente falou da mulher, para encerrar rapidinho. Um dos grandes mitos da internet, ou verdade da internet, você pode dizer. Bomba de aumento peniano. Dispensa. Funciona, existe? Existe, mas dispensa. Não é uma bomba que vai fazer seu pênis que tem 10 centímetros passar a ter 23, por exemplo. Ele vai crescer pouquíssimo. Pessoas impotentes podem usar uma bomba, funciona? Funciona, mas aí depende de cada caso. Depende do que ocasionou aquela impotência, se ela é momentânea, se é qual o tipo de disfunção. Ou se é psicológica, que aí não tem muito o que fazer. Uma ereção, uma disfunção erétil e ejaculatória, geralmente ela tem tratamento e cura 100%. Milka, então, muito obrigado. Eu que agradeço. Até a próxima. Agradeço também a você pela audiência. Espero uma próxima oportunidade. Até mais.